Recentemente, a Santa Sé publicou um documento com instruções e normas para o discernimento de supostos fenômenos sobrenaturais, supostas aparições de Nossa Senhora, visões de algum místico ou coisas desse gênero. Esse é um assunto de extrema importância para a nossa época, porque, potencializada pela internet, nós vemos uma avalanche de falsas aparições, falsas revelações, gente, inclusive aqui no Brasil, que todos os dias faz live no YouTube supostamente recebendo aparições de Nossa Senhora. Então, é um documento cujo assunto realmente é muito atual. Agora, sendo ele emitido pelo Dicastério para a Doutrina da Fé e, portanto, assinado pelo polêmico e controverso cardeal Dom Vítor Manuel Fernandes, é evidente que todo católico já de antemão tem um pé atrás em relação a isso, conhecendo o histórico e os posicionamentos desse cardeal. Então, o que esse documento muda, o que ele acrescenta em relação a como que a igreja se comporta em face dessas supostas aparições? Eu vou tratar desse assunto no vídeo de hoje, mas antes de entrar de cara no documento, vamos fazer uma breve revisão do papel das revelações privadas na vida da igreja. Para isso, já deixa o seu like e me acompanha no vídeo de hoje. Salve Maria, meus caros! Nós precisamos distinguir duas coisas aqui. Em primeiro lugar, existe a revelação oficial, a revelação pública, ou seja, um conjunto de verdades que geralmente através dos seus profetas Deus foi manifestando, Deus foi revelando à humanidade ao longo de todo o Antigo Testamento, atingindo uma plenitude com a encarnação de Nosso Senhor Jesus Cristo e tendo uma espécie de epílogo, mas que ainda participa da revelação oficial com a vida dos 12 apóstolos. A revelação oficial ia manifestando para a humanidade uma série de verdades sobrenaturais, ou seja, que apenas com o mero exercício da razão o homem não ia ser capaz de descobrir e cujo assentimento a elas, que nós damos pela graça de Deus, exercendo a virtude da fé, é essencial para a nossa própria salvação. Então, tudo aquilo que ia acrescentando coisas novas ou explicitando verdades essenciais para a nossa salvação que iam enriquecendo o depósito da fé, foi encerrada com o falecimento do último apóstolo, que no caso foi São João Evangelista por volta do ano 100. A partir daí, a missão da igreja é pregar o evangelho a toda criatura, até os confins do mundo, transmitir para as futuras gerações de cristãos a fé que nós recebemos dos apóstolos e explicitar o estudo da doutrina, porque não adianta a gente falar o cristianismo é uma pessoa, o cristianismo não é doutrina. Sim, explicitar a doutrina revelada no Evangelho por Nosso Senhor Jesus Cristo, refutando os falsos doutores, os falsos profetas, mas sem acrescentar nada a essa revelação. Por isso que o próprio apóstolo São Paulo diz: mas ainda que alguém, nós ou um anjo do céu vos anunciasse um evangelho diferente do que vos temos anunciado, que ele seja anátema. Por isso que, mesmo entre os protestantes que saíram da igreja, que romperam com a tradição católica, a esmagadora maioria dos protestantes ainda reconhece essa tradição católica de entender que a revelação terminou com o falecimento do último apóstolo e, por isso, os próprios protestantes, entre eles, via de regra, consideram como heréticas ou como sectárias as igrejas Mórmon, Adventista do Sétimo Dia e Testemunha de Jeová, porque elas acreditam que a revelação oficial continuou quase 2000 anos depois de Cristo na pessoa dos profetas deles, Joseph Smith, dos Mormons, Ellen White, etc, etc. Mas enfim, a revelação oficial terminou com o falecimento do último apóstolo. Mas a igreja reconhece a existência de revelações privadas ao longo de toda a sua história. Qual que é o papel e qual que é a importância dessas revelações privadas? O padre Adolfo Tanqueray, que é o autor desse excelente compêndio de teologia ascética e mística, ele resume o assunto de uma forma muito clara. Houve em todos os tempos revelações privadas. A Sagrada Escritura e os processos de canonização nos dão exemplos delas. Essas revelações não fazem parte do objeto da fé católica, que se apoia unicamente sobre o depósito contido na Escritura e na tradição e confiado à interpretação da Santa Igreja. Não se impõe, por conseguinte, a crença de todos os fiéis. Quando a Igreja as aprova, não os obriga a crê-las, mas permite somente, diz Bento XIV, que sejam publicadas para instrução e edificação dos fiéis.
E agora peço que prestem atenção nesse ponto final. O assentimento que se lhes deve dar não é, pois, um ato de fé católica, mas um ato de fé humana, fundado em que estas revelações são prováveis e piamente críveis. Não se podem publicar revelações privadas sem autorização da autoridade eclesiástica. Ou seja, revelações privadas, todos esses fenômenos extraordinários, por exemplo, a aparição de Nossa Senhora em Fátima, a revelação do Sagrado Coração de Jesus, a Santa Margarida Maria Alacoque, enfim, todos esses atos, eles não acrescentam nada ao depósito da fé, não apresentam uma nova doutrina, e se uma revelação privada, como nós vamos ver, fosse apresentar uma nova doutrina, ela necessariamente deveria ser rechaçada, como seja um charlatanismo, seja uma inspiração do demônio. Agora, nós devemos dar um assentimento de fé humana quando nós temos elementos suficientes para crer nela. E eu acho que isso aqui é muito importante aprofundar. Por quê? Tem muito católico que fala assim, a revelação privada, como não é dogma, como a igreja não obriga alguém a acreditar, não tem problema se mesmo nessas consolidadas, Sagrado Coração de Jesus, Nossa Senhora de Fátima, eu não ter devoção, não acreditar nelas. Você não vai ser um herege por conta disso. Se você negar a autenticidade da aparição de Nossa Senhora de Guadalupe, você não é um herege, mas é um idiota. Deixa eu explicar por quê, com todo respeito. Porque é o seguinte, nós devemos ter, como o Padre Tanqueray disse, uma fé humana. Você tem fé que Júlio César existiu? Sim, você tem fé. Não tem nada a ver com a virtude sobrenatural e teologal da fé. Mas você sabe que Júlio César existiu, por quê? Porque tem registros históricos, tem monumentos, tem estátuas, etc, etc, que comprovam a existência de Caio Júlio César. Agora, você estava lá em Roma 50 anos antes de Cristo e conheceu César pessoalmente? Evidentemente não. Mas você tem uma fé humana baseada nos registros históricos. Você tem fé na existência de Buda enquanto Siddhartha Gautama, o príncipe Nepal indiano? Claro que tem. Porque os registros históricos comprovam que Buda existiu historicamente. Você pode questionar os supostos milagres e outras coisas, mas você tem uma fé humana. Agora, vamos para o ponto das aparições privadas. Nós devemos ter uma fé humana na autenticidade da aparição de Nossa Senhora de Guadalupe. Eu tenho um vídeo completo sobre Guadalupe, que eu vou deixar na tela final para você aprofundar. Mas considerando que os espanhóis conquistaram o México e quase não fizeram progressos na conversão dos astecas, o índio que recebeu a aparição de Nossa Senhora era de um baixo extrato social e de baixa cultura, e já era convertido. Nossa Senhora pediu para que ele convencesse o bispo a construir um santuário para ela no Monte Tepeyac, que era um local sagrado para os astecas. Então, o cristianismo vencendo o paganismo. O índio Juan Diego, então, ele foi onde Nossa Senhora indicou, colheu flores que não existiam naquela época do ano, enrolou no manto e levou para o bispo. E quando ele abriu o manto, estava impressa a imagem de Nossa Senhora. Isso foi testemunhado por espanhóis, por indígenas convertidos. O manto até hoje não foi estragado, não foi consumido. As consequências de Guadalupe, e logo em seguida a missão com os astecas começou a prosperar e milhões se converteram. Então, nós temos elementos humanos suficientes para, sim, afirmar. Se você nega a autenticidade da aparição de Nossa Senhora de Guadalupe, você age de uma forma tão idiota quanto alguém que nega a existência histórica de Júlio César. Isso não envolve a fé enquanto virtude teologal, mas são tantos os elementos que apontam nessa direção que, uma vez que você é católico e que conhece o princípio de que às vezes existem aparições, revelações e coisas do gênero, e vendo todo esse contexto, se você aceita esses princípios, não tem como negar que de fato houve uma aparição ali. Você não vai ser um herege se negar a Guadalupe, mas vai ser burro. E se você está gostando desse vídeo, onde eu estou apresentando uma matéria da atualidade da igreja, mas dando uma contextualização histórica, uma fundamentação doutrinária, considere se inscrever no canal. E assim, se você puder fazer um Pix, uma doação, um apoio aqui para o trabalho do canal, eu vou deixar o Pix aqui na legenda, porque isso aqui me ajuda ao quê? A continuar entregando esse conteúdo de qualidade, a parar, estudar, revisar um assunto desses, fazer a gravação, fazer a edição, a capa, todo o trabalho de divulgação para entregar um conteúdo que realmente eu recebo muitos testemunhos de pessoas que estão retornando ou se aprofundando na fé através do meu apostolado. Então, se você puder fazer essa ajuda, que Nossa Senhora o abençoe em dobro, porque sem isso não seria viável a manutenção
desse canal só com a monetização do YouTube, que é muito baixa. A igreja sempre age com muita prudência, fazendo um discernimento para separar supostas revelações verdadeiras das falsas. E é evidente que a primeira posição do clero vai ser sempre desconfiança. Porque tem muita gente, seja porque é alombrada, seja porque tem fama, seja porque está sob a influência do demônio, por qualquer outro motivo, que quer convencer o padre e o bispo que teve uma visão do coração de Jesus. Então, a igreja sempre age com um discernimento. Eu vou dar um exemplo aqui extraído novamente do compêndio do padre Tanqueray. Ele se refere à festa de Corpus Christi, que acabou de passar no momento em que eu estou gravando esse vídeo, inclusive. Assim, a beata Juliana, na época beata, hoje eu creio que já é canonizada, a Juliana de Liege, escolhida por Deus para fazer a instituição da festa do Santíssimo Sacramento, não submeteu o seu projeto aos teólogos senão 22 anos depois das suas primeiras visões. E só 16 anos depois é que o bispo de Liege instituiu a festa na sua diocese. E 6 anos após a morte da bem-aventurada é que o Papa Urbano IV instituiu para toda a Igreja em 1264. Do mesmo modo, a festa do Sagrado Coração de Jesus não foi aprovada senão muito tempo depois das revelações feitas a Santa Margarida Maria Alacoque, por motivos independentes das revelações em si mesmas. Ou seja, o padre Tanqueray menciona isso para lembrar. Esse processo de discernimento é um processo que é longo, ele necessariamente é demorado. É claro que se a gente vê de cara que a pessoa que tem as revelações tem lá uma doença mental, é evidente que a gente vai descartar de cara. Mas até a igreja aprovar, é um trabalho que dura décadas. Você pode dizer, isso é muito tempo. Para uma igreja que tem 2000 anos de história, algumas décadas são pouco tempo. Eu quis dar toda essa base para a gente entender melhor o que entra em jogo com o documento assinado pelo cardeal Fernandes. Esse documento, assinado pelo cardeal Fernandes, ele começa com um longo texto que vai dar toda ali uma contextualização e depois uma série de artigos, mais ou menos como cânones para instrução dos bispos no discernimento. Bem, o conteúdo desse texto ele vai ter como mensagem principal o seguinte ponto. As normas que estavam em vigor na igreja até o presente momento eram de 1978. O que é criticado nas normas de 78 é que o processo para discernimento nelas era muito longo e muito demorado. Só que nós vemos que, por exemplo, esse livro do padre Tanqueray, escrito no início do século XX, creio eu, mostrou que sempre na história da igreja esse discernimento foi demorado. Então, esse documento novo critica a demora no discernimento segundo as normas de 78, fala que desde 2019 o Vaticano já estava trabalhando numa tentativa de revisar essas normas para fazer com que os processos de discernimento de supostos fenômenos fossem feitos mais rapidamente. E por que essa pressa, por que essa rapidez? A afirmação, ele não chega a mencionar assim, internet e redes sociais, mas o que ele dá a entender ao longo do texto é que como nossa época é de comunicação muito rápida, né, às vezes casos de supostos fenômenos místicos são compartilhados, né, pelos católicos com muita velocidade, e isso exigiria uma velocidade maior dos clérigos em se pronunciar a esse respeito. O documento ele também critica certos comportamentos habituais da igreja nesse contexto das revelações. Por exemplo, não obstante essa clara tomada de posição, os procedimentos seguidos de fato pelo dicastério, mesmo nos últimos tempos, eram orientados a uma declaração de sobrenaturalidade ou não sobrenaturalidade por parte do bispo, tanto que alguns bispos insistiram sobre a possibilidade de emitir uma declaração positiva desse tipo. Essas expressões orientavam os fiéis a pensarem que eram obrigados a crer nessas manifestações, que às vezes eram mais valorizadas que o próprio evangelho. O que o documento critica aqui é que a posição tradicional da igreja é investigar o fenômeno, ainda que leve décadas, para dizer tem uma provável origem sobrenatural ou não tem origem sobrenatural. O documento critica isso. O documento então trata que existem muitos fenômenos, que é preciso resolver tudo isso com mais velocidade e, portanto, o dicastério propôs recentemente ao Santo Padre que se pudesse encerrar o relativo discernimento não com uma declaração
de sobrenaturalidade, mas com um nihil obstet, com nada obsta, né, nada contra, que permitisse ao bispo aproveitar pastoralmente aquele fenômeno espiritual. A tal declaração se chegaria depois de se ter avaliado os diversos frutos espirituais e pastorais e a ausência de problemas importantes no evento. O Santo Padre considerou tal proposta como uma solução justa. A grande novidade desse documento é que a proposta dele é que o discernimento desses fenômenos não deve se concluir com uma declaração se é sobrenatural ou se não é sobrenatural. Mas temos 6 graus de suposto discernimento, onde o grau mais provável é simplesmente um nihil obstet, um nada contra. Então a Igreja, a partir desse momento, não vai mais declarar que uma suposta visão, uma suposta aparição tem uma provável e presumida origem sobrenatural, uma vez que as origens meramente humanas já foram descartadas. Como a Igreja fez com Fátima, como fez com Lourdes, como fez com Guadalupe, como fez com o Sagrado Coração de Jesus, agora não vai mais ser assim, vai ser simplesmente, não tem nada contra a fé, então se quiser acredita nisso, se não quiser também, não tem problema nenhum. E nós vemos assim, essas 6 graus de discernimento. O mais baixo é a declaração de não sobrenaturalidade, quando realmente se comprova que aquela aparição realmente é falsificada, etc. Nós temos a prohibetur et obstruatur, que é o penúltimo grau, ou seja, mesmo em presença de legítimos interesses, os elementos críticos do suposto fenômeno e os riscos são graves. Portanto, o dicastério pede ao bispo que declare que a adesão a esse fenômeno não é permitida e que faça ali alguma catequese para reorientar a piedade dos fiéis. Submandato seria o antepenúltimo grau, no qual os elementos críticos não são relativos ao fenômeno, à suposta aparição, mas à suposta pessoa que teve a aparição, a supostos videntes, sua família ou pessoas que estão ali, por exemplo, tirando dinheiro às custas de um santuário construído com base numa suposta aparição. Temos então acima disso o grau curator, quer dizer, relevam-se diversos ou significativos elementos críticos envolvendo essa suposta revelação, mas ao mesmo tempo já existe uma ampla difusão do fenômeno e uma presença de frutos espirituais a eles coligados e verificáveis. Desaconselha-se uma proibição a seu respeito que poderia perturbar o povo de Deus. Em todo caso, o bispo é solicitado a não encorajar esse fenômeno, a buscar expressões alternativas de devoção e, eventualmente, a reorientar seu perfil espiritual e pastoral. Então, por exemplo, esse grau curator, desculpe, mas é totalmente relativista esse documento. Nós temos aqui no grau, seria o 3º grau, mais próximo de uma suposta aprovação, onde se encontram elementos críticos nessa revelação, mas que, como já está muito difundido, como tem pessoas que estão tendo ali frutos espirituais, o que seria um fruto espiritual? Seria uma devoção? Seria uma suposta graça, um suposto milagre que não vai ser investigado? O bispo não proíbe, mas é solicitado a não encorajar. Veja, o que esse documento quer é não definir se é sobrenatural ou se não é sobrenatural. E, portanto, fica a todo momento com essas soluções utilitaristas. Quer dizer, a aparição tem muitos elementos que indicam que é falsa, mas como as pessoas estão tendo supostos frutos espirituais, o bispo não proíbe, mas também não encoraja. O 2º grau, mais próximo da aprovação, que é pré-oculis abeatur, ainda que se reconheçam importantes sinais positivos, percebem-se igualmente elementos de confusão ou possíveis riscos, que requerem por parte do bispo um atento discernimento e diálogo com os destinatários de uma dada experiência espiritual. Se existirem inscritos, poderia ser necessário um esclarecimento doutrinal. E, finalmente, o grau mais alto é o nihil obstat, ou seja, nada contra, mesmo se não se exprime nenhuma certeza sobre a autenticidade sobrenatural do fenômeno, reconhecem-se muitos atos de uma ação do Espírito Santo em meio a uma dada experiência espiritual, não tendo sido relevados, pelo menos até aquele momento, aspectos particularmente críticos ou arriscados. Por essa razão, encoraja-se o bispo a apreciar o valor pastoral e promover uma difusão dessa proposta espiritual, inclusive através de eventuais peregrinações a um lugar sacro. Então, mesmo quando você não tem elementos que indiquem uma suposta origem sobrenatural, pode ser que o Espírito Santo está atuando ali no meio de uma forma meio confusa para o bispo, então, encorajar esse fenômeno. E, por fim, o documento até lembra, todavia,
de uma parte permanece firme a possibilidade de que o Santo Padre intervenha autorizando, em via totalmente excepcional, a proceder a uma declaração de sobrenaturalidade dos eventos. A grande novidade desse documento é que a partir de agora a Igreja não vai mais afirmar a origem sobrenatural de supostas aparições e fenômenos místicos. A Igreja sempre afirmava que havia fortes indícios ou que mesmo realmente que havia uma origem sobrenatural na água de Lourdes, no milagre do sol em Fátima. A partir de agora, não. Esse documento é relativista, é pautado pelo utilitarismo e ele vai orientando os bispos a aprovarem ou não, a darem o seu endosso ou não às supostas visões e revelações de acordo com a utilidade pastoral e com supostos frutos espirituais para os fiéis. Tudo isso em nome da celeridade dos processos para que eles sejam resolvidos o mais rápido possível, supostamente por causa da velocidade das comunicações no contexto da internet. Se você concorda comigo que esse documento, que eu vou deixar na descrição do vídeo, tem um teor profundamente relativista e sob o pretexto de resolver as confusões envolvendo falsas revelações, ele vai aumentar ainda mais elas, porque a partir de agora a Igreja não vai mais tratar da origem sobrenatural ou não do fenômeno, mas só vai analisar eles de um ponto de vista utilitarista e pragmático. Deixa aqui nos comentários o que você pensa a esse respeito, se isso vai diminuir ou se pelo contrário você concorda comigo que isso vai aumentar as confusões nessa época de tantas falsas aparições, de apelos urgentes, mensagens urgentes, que nunca se concretizam e são apenas profecias genéricas, atribuídas sacrilegamente a Nossa Senhora ou aos santos. Que Deus abençoe. Salve Maria Imaculada.